Salve guerreiros, salve guerreiras, espero que vocês estejam bem. A ideia agora deste momento, destes extras aqui no curso é compartilhar com vocês algumas pessoas para nos inspirarem. Então uma das pessoas que eu gostaria de apresentar para vocês é o Paulo Assal, um especialista em branding, que inclusive eu posso dizer aqui da minha parte pessoal, nos ajudou e ajuda muito também no branding do ODGI. E uma das coisas que o Paulo me toca bastante é o conceito de liderança. Antes de conversar um pouquinho com você, né, meu amigo, só te cumprimentar aqui. Que prazer, hein? Que prazer. Obrigado. Muito viu? legal. Muito legal. Queria então que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, né? Claro. Como você falou, eu sou CEO da Evolve, que é uma agência de transformação, na verdade, né? A gente ajuda as empresas a se adaptarem a esse contexto meio louco que a gente está vivendo hoje, né? Essa era da disrupção, né? Essa era da inovação, a era das possibilidades, né? Então, a gente ajuda as empresas a se adaptarem com relação à cultura, à liderança, à experiência da marca que eles estão proporcionando no ponto de venda, né? Então, esse é um pouco do que a gente faz, né? O meu background, eu fiz toda a minha formação acadêmica lá nos Estados Unidos, eu sempre tive um sonho de estudar lá fora, fui fazer faculdade lá fora, fiz faculdade de Economia e Administração, e aí quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei no mercado financeiro, mas não me achei, não era isso que eu queria da minha vida, né? Fui trabalhar só por dinheiro, não por propósito, e aí achei que não era o caminho certo. Eu voltei para os Estados Unidos, fiz MBA, fiz pós-graduação lá em Stanford de inovação. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu montei a primeira agência de inovação que chamava Voltage, e a partir daí eu tive duas agências, já vendi agência, já trouxe uma grande empresa de fora para o Brasil. Então essa é um pouco da trajetória profissional aí do dia a dia. Além disso, eu sou pai de duas filhas maravilhosas, são minhas vidas. Sou casado já há 20 anos. Sou velejador, faço jiu-jitsu no DGI. Verdade. E é um pouco isso, esse é um pouco do perfil aí do dia a dia. Sou faixa branca, né? Vou ter as faixas brancas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que eu acho muito legal. Eu acho muito legal, você inspira muito com esse lado humano. E tem uma coisa que da sua história que você contou agora, que muito provavelmente as pessoas já conheçam um pouquinho da minha história aqui com o DGI também, quando um momento a arte marcial ela não fez mais sentido para mim na parte só das medalhas, né? Dessa conquista da medalha em si. Você contou um pouquinho do mercado financeiro, dessa parte que, enfim, parece que você não Só ganhar dinheiro não se encontrou. Qual que é esse vazio? Conta um pouquinho pra gente, tem um pouco a ver com essa busca do guerreiro interno, sabe? Tem tudo a ver, né? Porque eu acho que o meu primeiro grande erro profissional foi realmente buscar um emprego que me desse dinheiro, né? O dinheiro era o foco, vamos dizer assim, né? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha 22 anos e fui trabalhar naquela época que o mercado financeiro era no mercado financeiro, banco de investimento, garantia, né? É uma época que se ganhava muito dinheiro, né? Então, com 23 anos, eu já tinha dinheiro para comprar meu apartamento, né? Já ganhava bem, eu trabalhava na área internacional do banco. Mas, cara, eu era absolutamente infeliz. Tive úlcera, tive estresse, já nessa época, né? Com 23 anos. A gente está falando lá em, sei lá, 93, 94, então eu falava, pô, será que é isso que eu quero da minha vida mesmo, né? Será que, né, eu quero só ganhar dinheiro mesmo ou eu quero algo a mais, né? Então era um ambiente muito hostil, muito competitivo, um ambiente que só buscava o lucro, né? Então essa experiência para mim foi um grande, acho que um grande alerta, né, para repensar minha vida. E quando é que você repensou nesse momento? Você mudou logo aí? Eu mudei. Eu fiquei um tempinho no mercado financeiro, né, até eu entender que transição que eu queria e me achar, né? Eu falo que a gente tem os 4 S's na nossa vida profissional, né? O primeiro até os 25 é o S da sobrevivência, né? Que é o S onde a gente está se achando, a nossa vocação, ganhando dinheiro, ganhando a primeira grana, assim. Depois a gente tem um S do sucesso, vamos dizer assim, né? Dos 25 aos 50, né? Deveria ser assim, né? Então eu fui buscar o sucesso e não me achava. Foi aí que eu achei que, pô, vou voltar a estudar para ver o que eu gosto mesmo. Eu sempre gostei de marca, de marketing, sempre gostei... sempre fui muito do esporte, então sempre ficava fascinado com Nike, com as marcas do esporte, né? Falei, pô, quero um dia trabalhar com uma marca dessas, entendeu?
Então sempre me fascinou o marketing, o branding, né? Eu nem sabia o que era branding direito. Foi aí que eu decidi estudar de volta, né? O outro S, depois dos 50, é o S de significado, né? Que é interessante isso, né? Depois eu tô com 50, então eu tô no S do significado de não é mais trabalhar por dinheiro, é trabalhar. Não porque eu tenha muito dinheiro que eu posso parar de trabalhar, não é isso. Mas é achar um significado, achar um propósito mesmo, né? Uma palavra que se fala muito hoje em dia nas empresas, né? Sobrevivência, sucesso e significado e depois dos 65, sossego. Sossego. São os 4 S's aí da nossa vida, vamos dizer assim, linear profissional, né? É claro que hoje o mundo é tão complexo que não necessariamente é assim, né? Mas a gente já poderia buscar o significado e o sossego já desde cara, né? A gente fica nesse túnel sem fim do sucesso, da sobrevivência, do sucesso, sobrevivência, sucesso, sobrevivência. Por isso que isso está gerando, na minha opinião, ansiedade, depressão, né? Um momento de questionamento que a gente está vivendo aí, né? Que você sabe bem isso, né? Então foi nessa época que eu fui buscar um significado mesmo, uma mudança. Pô, vou trabalhar no que eu gosto, cara. Que isso, minha vida é uma só, meu, tá louco. Você lembra quando foi o ano que você começou a trabalhar com o que você gosta? Ou pelo menos começou? Sim, lembro. Foi em 98. Foi o ano que eu casei, Fê. Porque assim, foi muito marcante pra mim. Que eu falei, pô, eu vou sair de um mercado que eu tô super bem, né, financeiramente. Tô com uma carreira promissora. Sempre o que eu fiz, eu sempre faço bem feito, assim. Sempre fui muito disciplinado, sabe? Então, tinha uma carreira promissora, meu pai falou, você vai sair do mercado financeiro, você vai casar agora, você é maluco, não sei o quê. E aí quando eu resolvi, realmente, foi bem quando eu casei, em 98, que não é uma decisão muito difícil, né? Você falar, vou recomeçar profissionalmente num momento tão importante, né? Foi em 98, cara, que eu voltei para os Estados Unidos, fiz pós em Nova York, fiz pós em Stanford. E aí que eu voltei para o Brasil e comecei as minhas agências aí, Poxa, muito minha legal, trajetória. Porque assim, tem bastante experiência, 22 anos já desde desse momento de 98, né? Exatamente. Então, de empreender, né? De empreender. E algo que você busca, né? Empreender com sinceridade, aí buscando esse significado. Isso. E eu percebo que as pessoas, às vezes, elas têm uma crença de que se você for para o seu propósito, seu significado, parece que vai viver feliz e beleza, porque encontrou o seu propósito. E eu acredito que não é bem assim. Então, eu queria, antes de chegar em um tema que eu sei que você domina, que é empresas evoluídas, a gente chegar um pouquinho antes, desde lá, vê se você lembra, de lá para cá, o que você trabalhou de consciência no sentido de querer mudar externamente e internamente para chegar nisso que hoje você chama de empresas evoluídas? Olha, eu acho que antes de falar de empresas evoluídas, a gente tem que falar do indivíduo, nós mesmos, né, como empreendedores, vamos dizer assim. O que dessa trajetória toda, dessa jornada toda, principalmente no Brasil, que é um país muito instável, onde você decidir empreender, né, você é empreendedor, você sabe disso. São 22 anos de muitos altos e baixos, muitos problemas, de muita solidão. Quando você empreende, muitas vezes, quando você não tem sócio, ou até quando você tem sócio tem problemas, etc. Eu tive problemas com sócio. Você, pô, é uma montanha-russa, costumo dizer nas minhas palestras, né? Eu falo, a minha expectativa de empreender de todo mundo, quando você fala, eu quero ser dono do meu próprio nariz, dono do meu próprio tempo, eu quero ter essa liberdade, etc. Sim, tem um pouco disso, mas a real é bem diferente disso, né? Quer dizer, é uma montanha-russa de problemas, uma montanha-russa de sentimentos, é uma montanha-russa de emoções, né? De altos e baixos, como eu tô falando. Então, acho que antes de falar de empresas evoluídas, a gente tem que falar de como que a gente lida com esse dia a dia, né? E o que eu percebi ao longo desses 22 anos é que é muito solitária mesmo essa vida de empreendedor e de CEO, vamos dizer assim, né? Nas grandes empresas também, né? Então, foram anos de erros. O que é solitária? É interessante esse paradoxo, né? Poxa, você é o CEO, então todo mundo quer estar com você. Não, mas são poucas as pessoas que convidam o CEO para almoçar, né? São poucas as pessoas que se sentem à vontade de almoçar com o CEO. Não sei se porque pode parecer puxa-saco, pode parecer existe uma linha meio tênue aí entre relacionamento e puxa-saquismo. Então, sim, existem algumas barreiras nesse sentido e o CEO, ele acaba tendo que mostrar, como todo líder, né, que a gente fala muito sobre isso, que ele, ao mesmo tempo, ele é forte, então ele é o exemplo, ele é o cara que está em cima lá, né, que ele não pode mostrar as fraquezas, mas então, porque ele é forte, ele não pode mostrar as fraquezas, então ele não pode se abrir.
Então ele se sente só nesse paradoxo, sabe? Então eu sempre me senti assim e o que, né, você me perguntou, o que trouxe a minha consciência, né, para eu tentar mudar as coisas. Eu acho que não existe, parece clichê o que eu vou falar agora, né, mas não é. Não existe aprendizado melhor na nossa vida do que os erros, cara. Do que as coisas que eu errei como empreendedor, das coisas que eu errei como líder, sabe? Esses foram os mais importantes acertos da minha vida, os meus erros, porque foi aí que eu aprendi mesmo. Eu fiz muito erro como empreendedor, né? Então eu acho que foi aí que a gente teve a consciência de falar, pô, o que eu posso melhorar, o que está acontecendo no mundo, né? O que eu posso olhar para fora das quatro paredes e entender, aprender com pessoas mais velhas, mais experientes que eu, né? Ter um mentor. Então eu fui buscar essas ajudas aí que você conhece bem, né? Quando você chegou ali no DGI, né, que eu lembro ali quando você foi fazer algo diferente para sua equipe no final de ano. Isso, a gente se conheceu assim, né? Não sei se pode contar a história aqui, mas foi muito legal. Era isso que eu queria que você trazia, um pouco daquele momento. Legal. Todo final de ano a gente faz uma comemoração da equipe, né? A gente é uma equipe pequena, mas a gente faz uma comemoração, independente como foi o ano, acho que é interessante a gente ter uma equipe muito coesa, muito unida, assim, então a gente fala, vamos almoçar, vamos jantar, cada ano a gente inventa uma coisa, vamos doar sangue, sei lá, vamos fazer alguma coisa legal. E esse ano de 2018 para 2019, eu briefei meu time e falei, gente, vamos fazer alguma coisa diferente do que ir numa balada, num jantar, num almoço. E a Bruninha, que é uma das pessoas que eu adoro no meu time, que está comigo desde que, enfim, já há um tempo, ela falou, pô, a minha mãe conhece um cara aí, um negócio chamou DGI e, pô, eu pensei que de repente a gente podia convidar ele para dar uma palestra pra gente, ou a gente vai lá conhecer o negócio dele, ele fala de autoconhecimento, fala de controle. Cara, eu sempre fui muito cético com muita coisa, assim, né? Sou muito racional, sou muito... Preciso ver para crer, sou muito estudioso, você me conhece, quero ler livros, provas, etc. Então, falei, putz, cara, será, meu, guru, essas coisas? Não, eu não sei se eu quero essas coisas, sabe? Eu comecei a pensar nisso, né? Mas me abri, falei, não, legal, pô, pode ser uma ideia diferente, vamos lá. E aí a gente marcou uma palestra lá no DGI com você e fomos lá o time e eu fui esperando nada, sinceramente não fui esperando nada, cara. E cheguei lá até meio indisciplinado, meio, sei lá, deitei lá no DGI, nem respeitei muito o lugar assim, né? E você nos recebeu muito bem e começou a palestra e começou a me interessar o que você estava falando, começou a ressoar muito interessante assim o que você estava conversando sobre liderança, sobre autocontrole, sobre presença, sobre o que te inspirou na meditação. E eu estava num momento de reflexão também, eu sempre tô, né? Então comecei a mudar minha postura ali, foi assim que a gente conheceu. E foi amor à primeira vista, no bom sentido, né? De verdade, nunca mais te larguei, né? Desde então, estamos lá junto, estou no DGI Jiu-Jitsu, estou lá com você no nível mais individual, né? Onde a gente conversa, troca ideia, é muito bacana. Interessante que... É uma história legal, né? É muito legal, muito legal. E assim, é interessante que um dos valores do DGI hoje, né, depois de passar pelo branding e dar essa renovada no visual também, é respeitar as hierarquias da vida. E eu considero que a gente trabalha isso de maneira saudável. Então, trazendo até uma chave aqui para vocês, né, eu sempre falei isso pro Paulo, né, que eu falo assim, eu aqui no dojo tô de faixa preta, né, aí o faixa branca faz osso lá, mas mesmo assim é algo saudável. Agora, quando eu venho aqui na empresa dele, eu que faço osso. Osso para ele. Porque eu acredito que isso gera uma relação muito legal, né? Essa troca tem sido muito bacana. Muito bacana. E é um compartilhar com vocês mesmo, porque eu acredito que essa coisa de ser o faixa preta em qualquer lugar, fora do dojo, isso não existe. Então, eu sempre deixei muito claro para o Paulo que eu era um aluno dele também nessa parte do brand, nessa parte da marca. E costumo me relacionar assim também com os outros líderes e tal, porque eu acredito que isso gera uma verdade, né? Gera uma união. Isso. Não é aquela coisa de um estar acima do outro, acho que tem uma troca profunda aí de conhecimento, né? E acho que isso que foi rico na nossa relação, né? Ao longo desse respeito muito legal, né? Então eu costumo dizer que
até escrevi um artigo, né, as faixas brancas aos 50, porque o fato de estar lá no DGI me inspirou a tocar violão, me inspirou a tocar gaita, me inspirou a ser faixa branca em todos esses aspectos de novo. E o ser faixa branca lá, para mim, tem muito significado. Porque aqui eu sou o líder, na minha casa eu sou o líder, porque né, o pai, líder, não sei o quê. A gente está acostumado a essa coisa da liderança, do faixa preta, etc. Mas lá eu sou um faixa branca, cara. Eu sou o último da fila lá na hierarquia do DGI, né? No jiu-jitsu. A gente tem os nossos rituais lá, isso é muito legal. Voltar a ser faixa branca, voltar a entender o que é ser humilde, voltar a tomar bronca. Eu comecei a tomar, lá no jiu-jitsu, tomar umas baita bronca no começo lá, que eu chamava mais graduado pro rola, não sabia como é que era, né? As regras, as nossas éticas lá, os códigos ali, né? Fui aprendendo na marra, vocês fazem de propósito pra gente aprender na marra, eu sei disso. E então voltar a ser faixa branca aos 50, para mim tem um significado, é uma metáfora muito importante, sabe? Me trouxe humildade, me trouxe aprendizado, né? Então o que o DGI está me trazendo, de fato, com as nossas conversas individuais, com o jiu-jitsu e com essas reflexões, estão mudando a minha vida, assim, sem dúvida nenhuma. Quem me conhecia antes de eu te conhecer, do ODGI, de eu entrar no Gil, etc. Quem me conhece hoje fala, cara, o que aconteceu, meu? O que essas pessoas percebem de mudança, assim? Percebem um Paulo mais paciente, um Paulo mais presente, um Paulo mais calmo, menos ansioso. Eu sou muito ansioso, né? Acho que esse dia a dia nos leva a ser muito ansioso. Um Paulo mais humilde, de ouvir mesmo, ouvir, porque a gente não ouve mais, a gente só fala, né, cara? Então ouvir autenticamente, né? Porque eu te escuto bastante ali, eu escuto os meus mais graduados ali, né? Aprender a lidar com pressão, aprender a lidar com problema, desafios. Acho que o maior aprendizado que você me trouxe, que eu uso no meu dia a dia e que quem tiver ouvido a gente deve usar também, é reverenciar os desafios, né? Você me ensinou isso. Todos nós vamos ter desafios todos os dias. E a gente tem duas formas de lidar com esse problema. Ou lidando com esse problema de uma forma presente, de uma forma calma, né? E com controle, ou estressado, falando, tem um problema para lidar, que saco, né? E você vai ter dois problemas, você vai ter o problema e vai ter o estresse do problema, né? Então, isso foi uma lição que as pessoas percebem em mim também, né? Como lidar com essas coisas de uma forma mais calma, mais presente. Só isso, se eu parasse hoje o nosso trabalho, que eu não vou parar, juntos, já teria valido todo o nosso esforço, sabe? Que legal, que legal. São coisas internas, né, que nós vamos mudando, percepções. E você trouxe algo que eu gosto muito de trazer, que eu acho difícil da gente ancorar essa verdade, mas é algo que eu considero uma das grandes chaves da transformação, que é a vida é nossa melhor amiga. Exato. E todos, me fala bastante isso, né? E todos os desafios são oportunidades de aprendizado. Olha o que aconteceu, né? Tava lá no treino, super disciplinado, né? Você sabe que eu sou super disciplinado, treinando jiu-jitsu toda terça e quinta. E tive um acidente, tive que operar o dedo, né? Acontece. E aí eu tinha duas formas de lidar com isso. Pô, vou ficar super chateado, não vou nos treinos, não vou, né, seguir em frente com a minha vida, ou vou no treino. Obviamente que eu não vou fazer o rola, vou lá, fico lá assistindo, dando força para os meus amigos, aprendendo, só olhando. E de repente aproveitar o momento para meditar mais, para refletir, como você me falou, né? De repente meu corpo estava muito pedindo isso, né? Foi uma ruptura. Então tudo tem uma mensagem. E a gente tem que saber lidar com isso, né? Você teve um acidente no teu ombro, né? Que você ficou 9 meses parado. Exatamente. E eu estou reclamando que eu vou ficar 1 mês parado, né? Não dá para reclamar, cara. Então é isso, são desafios que a vida joga pra gente todos os dias. E, de novo, sem clichê nenhum, eu acho que o que você me trouxe a maior lição é reverenciar, agradecer. Como a gente faz no Gil, né? Nas artes marciais, a gente agradece, a gente reverencia o nosso oponente porque a gente está crescendo com esse desafio, que é ele, né? Com o nosso adversário ali, né? A gente está agradecendo, a gente está crescendo. E eu costumo dizer para as minhas filhas, né? Os problemas que elas já tiveram com a pouca idade que elas já têm, vão servir como casca para a vida delas, cara. Né? Quando elas enfrentarem problemas lá fora, elas vão saber enfrentar esses problemas. Então, eu aprendo muito com você isso. E essa questão da humildade, da presença, da tranquilidade que eu não tinha, entendeu? Muito legal. Eu acredito que essa breve conversa já trouxe bastante reflexões para quem está nos ouvindo, né?
E gostaria só de finalizar, então, você passe uma mensagem, uma visão para as pessoas, né? Mesmo desse lugar, às vezes até de empresário, CEO, pai de família. O que você poderia colaborar com as pessoas, deixando uma mensagem sua para elas que estão nos assistindo? Olha, eu acho que assim, no nível indivíduo, eu acho que essa busca de repente, de uma faixa branca, seja ela qual for, na arte marcial, no violão. Eu me arrependo demais de não ter começado a tocar violão. Eu tô tocando super bem agora, tenho potencial, poderia ter aprendido isso antes, né? Então, busque a sua faixa branca nesse sentido indivíduo, né? Busque um mentor espiritual ou um mentor profissional. A gente tem que aprender com os mais velhos, com os mais experientes, né? Acho que isso é uma dica legal, sabe? E no nível CEO, no nível líder nas suas empresas, né? Seja um líder humano, seja um líder consciente. Não busque o lucro acima de tudo. O lucro vai vir, né? Busque um ambiente onde as pessoas possam ser felizes e ao mesmo tempo ganharem dinheiro. Existe isso, não é mais utopia. Até um tempo atrás, isso não existe. Existe sim, né? Então, o que a gente fala de empresas evoluídas são muitas, obviamente, características, mas principal delas é gentileza, amor, felicidade. Dá para ter um ambiente feliz e dá para ganhar dinheiro. Uma coisa não exclui a outra, entendeu? Então, você como líder, seja um líder humano, seja um líder que dialoga, seja um líder humilde que escuta, né? Eu, quando comecei a mudar isso, a minha vida mudou, melhorou a minha vida, quanto mais a de quem está com a gente, entendeu? Então, essa é um pouco das dicas que, de repente, do meu aprendizado aí com as nossas conversas eu deixo aí no nível indivíduo e no nível líder. Então, meu amigo, queria te agradecer, né? Vamos cumprimentar aqui com essa mão, que a outra está descansando. Está descansando um pouquinho, em breve estarei... Queria te agradecer. Uma honra tê-los aqui. Esse bate-papo é sempre também um grande aprendizado. E uma das coisas que fizeram eu te chamar também para as pessoas ouvirem esse compartilhar seu é porque eu acredito que você tem muito para ajudar. Então, agradeço. Sou um bom aluno, hein? Que essa fala sua possa inspirar muitas pessoas. Obrigado. Valeu.